Fluminense e Boca Juniors farão a final da Libertadores de 2023 no Maracanã. É isso mesmo. O Boca passou pelo Palmeiras ontem dentro do Allianz Parque e está na final da Libertadores. E vamos falar muito sobre esse jogo. Mas antes de qualquer coisa, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e bora lá, que tem muito assunto para falar, muitos culpados, muitos heróis, muitos vilões. Então precisamos falar sobre este jogo, sobre a eliminação do Palmeiras. Então foi um primeiro tempo morno, né? Assim como foi o jogo de La Bombonera. Apesar de La Bombonera o Boca ter dominado, eu achei um jogo extremamente morno e acho que foi da mesma forma o primeiro tempo. O que fez a diferença foi uma jogada individual do Merentiel, aquele mesmo que era do Palmeiras e que foi para o Boca Juniors. O palmeirense que reclama tanto de reforços deve ter doído, e reclama com razão, ok? O palmeirense reclama com razão de reforços. Deve ter doído demais ver um jogador que estava no Palmeiras, que não foi muito bem aproveitado, acabou indo para o Boca, apesar que no Palmeiras ele também não foi bem. Para mim, os 45 minutos iniciais do Merentiel foram os melhores que eu já vi ali dentro do Allianz Parque, né? Ele nunca fez grandes partidas pelo Palmeiras e acabou fortalecendo o Boca Juniors. E aí, numa jogada individual dele, que ele ganha do Gustavo Gomes, o Cavani acaba fazendo 1-0. O jogo foi para o intervalo 1-0. O estádio, eu senti que assim o estádio ficou muito preocupado depois que fez o gol, que o Boca abriu o placar. Então, assim, eu vi que deu uma diminuída ali no volume do estádio. No intervalo, o Abel decide mudar o time, decide colocar os meninos, e o Palmeiras é outro no segundo tempo. Obviamente que a expulsão também do Rojo ajudou muito, né? Ele foi expulso mais ou menos ali, se não me engano, 21, 22 minutos do segundo tempo. Mas, assim, a gente tem que falar que o Abel errou, tá? O Abel é o melhor técnico do Brasil? Sim. O Abel é vitorioso, é o maior técnico da história do Palmeiras? Sim. O Abel, nesses últimos 3 anos tem feito um trabalho exemplar? Sim. Mas, nessa Libertadores, ele errou. Se o Palmeiras tivesse com Danilo, Scarpa, Dudu, como era o time do Campeonato Brasileiro do ano passado, eu não ia falar que, putz, olha, os meninos deveriam ter chance e tal, porque era um time muito bom. Só que quando você perde três jogadores do porte de Danilo, Scarpa, os dois saíram por transferências, e você perde a principal referência do Palmeiras desde 2015, que é o Dudu, o seu time fica muito pobre em repertório. E foi isso que aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras é um time assim, muito pobre em repertório, desde que isso aconteceu. O Rony tá numa má fase, também não vem jogando bem. E assim, você tem vários meninos ali pedindo passagem e você simplesmente não coloca. Eu ontem, você teria começado com os dois? Não, com os dois não, mas talvez com o Hendrick eu teria começado. Porque eu acho que é um cara diferente, é um cara que pode fazer algo diferente. Pode ser que não desse nada, pode ser que, sabe, não ia acontecer nada, o Boca ia se classificar da mesma forma, sabe, tal. Mas eu acho que jogos assim, você sempre tem que colocar o que você tem de melhor. E naquele momento eu acho que o Hendrick era o melhor para o Palmeiras. Tanto é que ele e o Kevin entram no intervalo e o time muda completamente. É só você comparar as chances de gols que o Palmeiras teve no primeiro tempo e no segundo tempo. O quanto você via o Hendrick participar do jogo e o quanto você viu os jogadores que estavam no primeiro tempo participando do jogo, especialmente dentro da área do Boca. Então eu acho que o Abel errou feio de não ter colocado os meninos em campo desde o começo do jogo, especialmente o Hendrick. Eu acho que o Hendrick deveria começar jogando. O Kevin, entrou muito bem também. O Luiz Guilherme também. E o Kevin, assim, uma baita personalidade. Foi lá, bateu o pênalti, sabe? Deu entrevista coletiva depois do jogo. Mas, assim,
Ontem eu ponho, assim, a eliminação na culpa do... Como que eu posso dizer assim? Eu acho que o Abel, ele foi extremamente conservador, sabe? Eu acho que o Abel, ele é um baita técnico, volto a repetir. Mas eu acho que em alguns momentos esse excesso de conservadorismo dele prejudica o Palmeiras. E foi o que aconteceu nessa semifinal de Libertadores. O Palmeiras, eu acho que assim, tem um time muito superior ao Boca. Muito superior ao Boca em todos os aspectos. Tanto de elenco quanto de bola. Esse time do Boca é um time fraquíssimo no meu ponto de vista. Tanto é que você vê, o Boca só consegue chegar nas fases seguintes de Libertadores nos pênaltis. É um time que você não vê um grande futebol, um time extremamente ali, assim, sabe, passivo. É um time que não se impõe, é um time que vê o adversário jogando, que ele briga muito mais para destruir do que para construir. Então, assim, é uma decepção o Boca Juniors. E é uma decepção maior ainda que o Palmeiras não conseguiu eliminar esse time, né? Eu, obviamente, não sou palmeirense, obviamente que adoro as provocações, as cisadas que isso ocorre depois, porque isso é natural do futebol. Mas, assim, ontem a culpa é totalmente do Abel. Totalmente do Abel. Tipo, falando de dentro de campo. E aí, falando um pouco de fora de campo, cara, Palmeiras, desculpa, tinha que ter investido mais em reforço esse ano. Quando você perde os seus dois principais jogadores, para mim, Rafael, Dona Lúcia, os dois principais jogadores do Palmeiras em 2022 foram Danilo e Scarpa. Você perde esses jogadores. O único reforço que o Palmeiras trouxe, que assim, de peso, foi o Arthur, mas que não tem o nível nem de Danilo, nem de Scarpa. Não tem. Além disso, você vê todos os seus rivais, com exceção do Corinthians, né? Como que eu posso dizer? Se fortalecendo. Você tem uma janela do meio do ano que você viu que o seu ano já não estava bem, você já tinha sido eliminado na Copa do Brasil, e aí até justiça seja feita. Eu não vou falar do Dudu, porque o Dudu, se eu não me engano, ele se contunde após a janela ter fechado. Mas assim, era muito pouco para o Palmeiras, para um time do poderio financeiro do Palmeiras, não contratar ninguém nessa janela do meio do ano. O Palmeiras precisava ter ido ao mercado, precisava ter contratado. O elenco do Palmeiras é curto. Quando você olha o banco, tirando os meninos, então não tem nenhum grande nome que você fala assim, esse cara vai entrar e vai decidir o jogo. Não tem, não tem. Então, assim, a tia Leila precisava ter colocado a mão no bolso. A tia Leila precisava fazer com que o Palmeiras tivesse um time mais forte. A gente não está falando de um time que está com problema financeiro, a gente está falando do talvez o segundo time melhor estruturado financeiramente do Brasil. Eu acho que o Palmeiras hoje, talvez em termos de receita, de tudo, só perde do Flamengo. E o Flamengo contrata. E o Palmeiras não. Então, assim, eu acho que se a gente tiver que escolher culpados para. E aqui eu não gosto dessa palavra, mas assim, se a gente tiver que eleger as pessoas que ajudaram muito nessa eliminação do Palmeiras da Libertadores, para mim, Abel Ferreira, pela teimosia de não colocar o Endrick e o Kevin no campo, especialmente não começar com o Endrick no campo, e eu acho que o lado da mandatária do Palmeiras de não ter investido no futebol do Palmeiras como deveria ter investido nessa temporada. Então, assim, é uma temporada extremamente decepcionante do ponto de vista, lógico, assim, o palmeirense deve estar a gente tem que saber separar as coisas, né? Quando eu falo decepcionante, no sentido de que hoje o Palmeiras é o segundo time com maior poderio financeiro do país. Eu falo decepcionante nesse ponto. Não é decepcionante no sentido que, não, o Palmeiras tem ganhado tudo nos últimos anos, não tenho o que falar. Mas é decepcionante porque é um time que tem uma condição financeira absurda e que não, em 2023, não transformou isso em títulos, não transformou isso em conquista. Conquistou o Campeonato Paulista, né, a Supercopa do Brasil, mas assim, títulos de expressão, infelizmente, ficou até fora das finais, né? Então nem nas finais chegou. Então eu acho que o palmeirense deve estar, como que eu posso dizer, frustrado com isso,
porque um time que tem o poderio financeiro do Palmeiras deveria sim conquistar títulos, deveria chegar na final, mesmo que não ganhe e tal. Mas assim, e acima de tudo, ter um time melhor. Então eu acho que a Leila, para mim, é a maior culpada pelo Palmeiras não ter avançado na Sul-Americana, não, na Libertadores, por conta dessa falta de reforços. Para mim é um absurdo o Palmeiras não ter contratado ninguém no meio do ano, sério. Isso nunca vai entrar na minha cabeça. Nunca, nunca. A gente não tá falando do América Mineiro, a gente não tá falando de times que tem, pouca torcida, que não tem grandes investimentos, não. A gente tá falando do Palmeiras, que tem uma receita absurda. Então eu ponho na conta tanto de Abel Ferreira a teimosia de não colocar os meninos, de não tentar fazer algo diferente, de tentar ser menos conservador, e na Leila de não contratar. Para mim, a eliminação do Palmeiras pro Boca tá na conta dessas duas pessoas. Então é isso, pessoal. Para mais vídeos aqui, se inscreva no canal, deixa seu like e bora lá, que ainda tem muita coisa que a gente precisa falar. Vou fazer outros vídeos ainda hoje. Abraço!